A regeneração é algo extremamente importante na vida cristã. E, na verdade, ela fala sobre a nova vida de Deus que é trabalhada dentro do homem, dentro da alma do homem. As características que revelam que você realmente passou por uma experiência maravilhosa com Deus está no fato de que você é transformado por Ele dentro de você. E vamos aqui algumas características que são importantes nós analisarmos sobre a regeneração. A primeira dela é a sua necessidade. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 3, versos 7, encontramos o seguinte: não surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Lá em Gálatas, capítulo 6, versos 15, diz: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. E lá em Efésios, capítulo 2, versos 2, também diz: de nada vale, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quando você lê esses textos bíblicos, você compreende. Você entende que nós estávamos perdidos nas trevas, perdidos numa vida de pecado. Então, há uma necessidade de uma transformação dentro de nós, porque nós estávamos contaminados pelo príncipe do poder deste mundo. E não importa se você é uma boa pessoa ou se você faz coisas maravilhosas. Quando nós lemos Gálatas 6,15, nós entendemos que o mais importante não é a circuncisão, mas se você é uma pessoa que se tornou uma nova criatura diante de Deus. E, aliás, o próprio Jesus ele deixa bem claro aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 7, que precisamos nos tornar uma nova criatura. Então, essa é a necessidade. Mas não só isso. Qual é a natureza dessa regeneração dentro de nós? Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, ele diz o seguinte: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando lemos Romanos, capítulo 5, verso 17, encontramos o seguinte também: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e as que surgiram, coisas novas. E também Efésios 2,10 nos revela uma grande realidade, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. E lá em Efésios 4:24 diz o seguinte: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, a natureza da regeneração nos fala sobre a sua capacidade de transformar as nossas vidas, de mudar a realidade. Então, a natureza dele é de transformação. Então, quem realmente teve uma experiência com Deus, quem realmente teve um relacionamento verdadeiro com Deus, vai se deparar com a natureza da regeneração, que é uma transformação maravilhosa. Agora a questão é: quem é o agente de regeneração? Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versos 8, o que nós encontramos? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha o que lemos também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Tito 3,5 também nos afirma: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o agente de regeneração é o Espírito Santo, que nos lava, que nos purifica, que nos transforma, que nos dá
a capacidade de viver essa nova transformação que Deus quer que nós vivamos, que o Senhor Jesus quer que nós venhamos experimentar na nossa caminhada religiosa. Agora, vamos falar um pouco do instrumento que transforma as nossas vidas pela regeneração. Olha que interessante. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz o seguinte: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Outra questão também está lá em Tiago 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como dos primeiros frutos de tudo que ele criou. E em João capítulo 5, verso 24 também diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê nela, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, o agente de transformação é o Espírito Santo, e o instrumento que vai atuar dentro de nossas vidas também é a palavra. Então, quando você medita na palavra, quando você dá ouvidos à palavra de Jesus, quando você dá ouvidos às Escrituras, isso também será também uma maneira de o próprio Deus poderoso passar a trabalhar dentro de nós. O Espírito Santo fala nas nossas vidas, vai nos orientando, nos guiando, nos moldando, e a palavra vai nos sendo o instrumento para trabalhar na nossa mente contaminada pelo pecado, que foi influenciada pelas coisas do mal e que precisa ser transformada, precisa ser alinhada em conformidade àquilo que Deus quer para nossas vidas. Quais são os meios também que Deus se utiliza para nos ajudar na nossa regeneração? Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 5, versos 1, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Gálatas 3,26 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versos de 12 e 13, afirma o seguinte: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que interessante. O Espírito Santo trabalha também em nós, a palavra trabalha em nós, mas um dos meios que nos colabora muito é crer em Jesus. É acreditar que Ele é o Filho de Deus. Porque existem muitas religiões que creem no Espírito Santo, muitas religiões que creem que a palavra é poderosa, mas, infelizmente, o que acontece? Muitos não creem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é aquele que foi prometido para vir no mundo. Infelizmente, muitas religiões assim. E que não vivem 100% aquilo que é necessário para crer em Cristo Jesus. Então, um dos meios de regeneração, um dos meios de transformação é crer em Jesus como realmente deve se crer. Tá ok? Agora, quais são os frutos que revelam que você passou pela regeneração? Vamos olhar aqui o que nos fala o Evangelho de João, capítulo 3, versos 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Em Romanos 6,22 diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E o Evangelho de João, capítulo 3, versos 10 também diz: dessa forma sabemos que são os filhos de Deus e que são os filhos do diabo, que não praticam a justiça e não procedem de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Olha que coisa interessante. Você foi transformado por Deus? O Espírito Santo teve liberdade para agir na sua vida? Você usa a palavra como instrumento para moldar a sua mentalidade? Você permite que sua fé esteja voltada em Jesus Cristo como Filho de Deus? Então vão nascer os frutos. Você vai se afastar do pecado.
O grande problema em muitas igrejas, em muitas pessoas, em as pessoas que caminham na fé religiosa, na fé em Cristo Jesus, na igreja, não é que algumas apenas erram, é porque estão muito longe de Deus. Estão muito longe das realidades espirituais que devem viver para ter uma regeneração. Se não está tendo comunhão com o Espírito Santo, se não está sendo moldado pela palavra, e se não realmente não está crendo verdadeiramente em Cristo Jesus, lógico que você não vai conseguir viver a realidade de santidade, a realidade de vida espiritual que realmente agrada a Deus e que gera frutos para que as pessoas vejam que você é transformado. Então eu sempre digo que o nosso maior erro é estar se afastando de Deus. Quanto mais você está longe da luz, mais as trevas vai tomando conta das realidades. Quanto mais perto da luz, mais claro, mais alvo, mais verdadeiro você vai se tornando diante de Deus. E isso gera frutos incontestáveis diante dos homens. Então, se seus frutos não estão bons, é bom se atentar para a realidade da regeneração, buscar o Espírito Santo, se alinhar na palavra, ter mais fé em Cristo e assim por diante. E para finalizar, quais são as manifestações de uma regeneração? Olha o que diz o Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 ao 2. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. E lá no Evangelho de João 3,16 porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a manifestação dessa regeneração será a nossa herança diante de Deus. E a herança é a eternidade. Ninguém pode herdar o reino dos céus se não passar pela regeneração. E a regeneração fala de uma vida que foi transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela fé, pelo arrependimento, que também devemos viver. E isso tudo vai nos preparando para nós herdarmos a vida eterna, que nos é prometida e garantida por Cristo Jesus e a palavra de Deus. A eternidade é uma realidade para aqueles que creem no Senhor Jesus, na palavra de Deus. E se estamos no Evangelho, se estamos crendo na palavra, essa será a manifestação do que vai acontecer com todos nós. Seremos eternos pela promessa de Deus para as nossas vidas. Ok? Que essas palavras fiquem no seu coração. E se você nos assistiu até aqui, deixa um like no vídeo. Isso ajuda bastante na divulgação desse trabalho aqui na plataforma. E se você quiser melhorar essa mensagem, ou se você quiser dar essa palavra numa célula ou num treinamento, não sei, vou deixar para você aqui o esboço para que você possa copiar aqui na descrição, para que você possa usar, ok? Que Deus abençoe você. Até a próxima.